Olá, amados em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Deus nos torna santos pela fé para viver uma nova vida. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o seu estudo de hoje e nos faça crescer em tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém. Aprendemos no último estudo que Jesus nos torna justos pela sua obra de salvação. Todos somos pecadores e não temos condições de nos justificar diante de Deus, pois desde a nossa concepção temos o pecado original que herdamos de nossos pais. Na medicina, quando um coração está doente e não tem mais condições de bater, o paciente morre, pois para de bombear o sangue ao cérebro. Só pode continuar vivo se receber um transplante, um coração novo e saudável. Quando o ser humano nasce, ele é espiritualmente morto, pois o ser humano natural é inimigo de Deus, não quer saber de Deus. Para que viva em novidade de vida, ele precisa receber um novo coração, uma nova vontade. Assim escreveu o profeta Ezequiel no capítulo 11, versículos 19 e 20. Deus disse: Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Assim, eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E isto é que Deus quem faz, através do Evangelho. Todos os que foram declarados santos diante de Deus, através da obra de Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículos 21 até 23. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Assim, passam a viver uma vida nova, orientados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Por causa das bênçãos recebidas de Deus, não vivem conforme os padrões do mundo, mas transformam-se pela renovação de sua mente, para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Quando a fé é instalada no coração, imediatamente o Espírito Santo nos leva a viver em santidade de vida. Não pode haver fé verdadeira no coração sem que tenha algum efeito na vida da pessoa, porque a fé sempre atua pelo amor. Quando morre a fé, cessa a santidade de vida. A maneira como cada um vive na palavra de Deus é diferente, dependendo a força ou fraqueza da fé. Quanto menor a fé, mais fácil é ceder às tentações, temer e duvidar diante do perigo, e também produz menos boas obras. Para alcançar mais santidade de vida, deve haver fé mais forte e apreciação mais profunda da bondade de Deus. Para tanto, precisamos nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus e a Santa Ceia, para que cresçamos na fé e assim termos forças para andar cada vez melhor
segundo a palavra de Deus. Precisamos cuidar com algumas práticas sobre a santificação. Para algumas pessoas e denominações, é necessário, primeiramente, viver uma vida em santificação para poder ser aceito por Deus. E aí vemos que há um empenho muito grande de fazer coisas boas para agradar a Deus. Nós cremos no que a palavra de Deus ensina. Somos justificados, declarados justos diante de Deus, sem que tenhamos feito alguma coisa, pois nem temos condições de fazer. Como já dissemos, nascemos com o pecado original. E diante disso, muitos se acomodam, pensando que não precisam se esforçar para andar em novidade de vida. Ouça o que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. O Espírito Santo nos converteu não só para vivermos com Deus em santidade perfeita lá no céu, mas nos dá condições de viver uma nova vida aqui na terra. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós, escreve o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 10. Viver em conformidade com a palavra de Deus não é uma opção, mas é o resultado na vida do regenerado por Deus. E nossa meta deve ser o crescimento. No entanto, essa santificação não será perfeita aqui na terra. O apóstolo Paulo confessa que não alcançou a perfeição, mas que lutava para conquistar aquilo para o qual foi conquistado por Cristo Jesus, como escreve em Filipenses 3,12. Isaías, o profeta, admite que a nossa justiça é como um trapo imundo, lá no livro de Isaías 64,6. O cristão recebeu a nova vida e, com o Espírito Santo, vive em novidade de vida. Mas enquanto estiver neste mundo, ele ainda tem dentro de si a velha natureza, a natureza corrompida. Portanto,
ninguém consegue viver perfeitamente. É uma luta diária em que o novo ser precisa vencer. A santificação deve ser progressiva, mas nesta vida nunca será perfeita. O fato de não conseguirmos a perfeição aqui na Terra não nos deve desanimar, mas devemos tentar chegar o mais próximo possível dela. Martinho Lutero escreve no prefácio à carta do apóstolo Paulo aos Romanos: assim, a fé é obra divina em nós e nos transforma e novamente nos gera de Deus e mata a velha natureza, nos torna pessoas completamente diferentes no coração, ânimo, mente e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Oh, a fé é coisa viva, diligente, ativa, poderosa, de tal sorte que é impossível deixar de operar incessantemente o bem. Ela nem pergunta se boas obras devem ser praticadas, mas antes que se pergunte, as praticou e sempre está em ação. Assim entendemos a ação de Deus na nossa santificação. O trabalho que o Espírito Santo faz em todo aquele que recebeu a justificação pela obra de Cristo Jesus. E para isso, usa os meios da graça, palavra de Deus, escrita, ensinada e testemunhada, o batismo cristão, crianças e adultos recebendo e confirmando sua fé em Cristo, e Santa Ceia, onde recebemos, junto com o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Somos santificados e queremos crescer nessa santificação até o dia da volta de Cristo, quando, por sua graça, receberemos a vida eterna. Que todos tenham essa alegria e permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, para todas as pessoas em todos os tempos. Amém.